E depois, 9 horas, vai ter a sessão do Martírio. Temos 2 sessões hoje de longa lá, com curta abrindo. Os 2 são documentários. Um é documentário sobre os salões de barbeiro na periferia, daqueles garotos que fazem um corte bem diferente, que desenham, fazem letra, frases, né? Essas coisas todas, muito vinculado à cultura funk, né? E depois a gente tem um filme Martírio, que é sobre os indígenas lá, Guarani Kaiowá, do Mato Grosso. É um filme muito forte, o pessoal fala que é um filme que para se assistir, ir para casa dormir, pensar na vida, e que é bem pesado. Então é isso. E amanhã a gente tem sessão, depois tem sessão também, amanhã tem sessão no Gomeia, e domingo tem sessão no Lote 15, no Campinho, aberto também. Ela quer falar de primeiro, rapidinho. Porque a gente, nosso clube, ele funciona em sessões regulares todo mês. Nem sempre a gente consegue divulgar para todo mundo, porque a gente não tem tanto passar na televisão, divulgação. Mas aqui, por exemplo, no lugar que a gente consegue colocar uma divulgação. Se você tiver acesso à internet, ou alguém próximo de você, a gente divulga na internet. A nossa ideia é que eles sempre. Nem sempre o nosso dinheiro de exposição consegue. Mas está sempre subindo. Então, se depois que passar o festival, é bom acompanhar. O Miguel recebe as nossas propagandas. Né, Miguel? Ele sabe. E isso tudo gratuito. Ela aqui, ó. Então, eu queria fazer uma pergunta relacionada à escolha de vocês, à ênfase de vocês, né? Porque a arte tem a ver com o corpo, né? E eu não vi essa ênfase nos documentários. Então, eu queria saber por que vocês não falaram sobre isso e qual foi a motivação para a ênfase que vocês deram, né, no documentário de vocês. Bom, então, o processo de seleção, assim, para a gente escolher os artistas foi bem complicado, porque tinha muita coisa que a gente queria colocar, né? Eu e o Christian, a gente sofreu para chegar nesses 4. E o parâmetro que a gente optou foi no sentido, assim, de tentar mostrar artistas, assim, o mais originais possível. Eu não queria que fosse uma coisa que tivesse em todo canto, né? E uma das propostas do filme é justamente essa, de levantar a questão, né, do que é arte, o que não é. Não a gente dizer, o filme dizer, entendeu? Só levantar mesmo a questão, porque é complicado, né, você dizer o que é arte e o que não é, né? Eu hoje, né, como eu falei no começo, eu achei sensacional a definição do professor, né, falando que a função da arte é só sair do coração, né? Ela não tem que se preocupar se é o belo, se não é, entendeu? O importante é a pessoa transmitir aquele sentimento, aquele feeling, né? E é isso. Eu não sei se eu te respondi, né? Mas a questão foi essa, né? Que fossem artistas assim singulares. Então, no caso da escola de circo, eu não queria mostrar um documentário que contasse a história da escola de circo. Isso muita gente faz, né? Mostrar como foi construída, qual foi a ideia, como é que ela resiste, como é que ela está lá. Isso tem vários documentários que já abordaram. O que eu queria mostrar era a relação das pessoas que estão ali dentro com a escola. E eu tive essa deficiência na produção, eu fui para lá. Eu tinha marcado só com o diretor, eu sabia que ele ia me dar entrevista, e tinha marcado com um dos alunos. O restante, a gente foi catando na hora. Não me diz aqui com quem que eu posso conversar, quem é que tem uma relação com essa escola. Teve personagem que não deu certo, teve personagem que deu mais certo do que eu tinha planejado. E depois eu marquei com o rapaz que era ex-aluno da escola, que é o que faz teatro e faz circo hoje em dia. Então a minha escolha dentro das entrevistas que eu fiz, porque o documentário é isso, você vai com um roteiro, mas não é um roteiro fechado. Você só sabe o que o filme vai ser depois que as pessoas já disseram. Que aí dentro do que as pessoas te responderam, você pensa um caminho, você pensa... O filme meio que se constrói sozinho, tem a sua interferência, óbvio, não é totalmente imparcial, mas você vê aquelas histórias que lhe foram contadas e você escolhe qual o caminho que você quer seguir na sua edição, na sua montagem, para que o filme seja próximo ou não próximo do que você escolheu fazer no começo, que às vezes também acontece.
Você vai fazer uma entrevista programando que a pessoa vai te contar uma história muito triste e você chega lá, a pessoa te conta uma história muito feliz, muito eufórica. Então aquilo muda o curso do documentário. É um filme aberto, você vai construindo ele conforme você vai fazendo. E a minha escolha foi essa, foi mostrar qual era a relação daquelas pessoas que vivem ali dentro, que sobrevivem e que precisam da escola, tanto para estudar quanto para, né, pagar as contas, qual era a relação, a afetividade que elas tinham com aquele local de construção, de se entender como ser humano, como artista. E tá aí, eu estou aqui estudando circo, o que eu vou fazer daqui depois? E eu achei que as pessoas iam ter essa dúvida, nossa, o que eu vou fazer da minha vida quando eu sair daqui? Só que ninguém tinha essa dúvida. Estava todo mundo muito seguro de, não, eu sou artista, eu sou circense, aqui foi o lugar que eu me encontrei, em nenhum outro lugar eu me senti tão pleno como aqui nessa escola. E o filme tomou outra proporção, não foi bem o que eu imaginei que seria, mas eu achei que foi melhor. Entendeu? Então acho que é isso, não sei se eu te respondi. Você falou dessa parada da arte de rua é corpo. Da relação, porque a arte tem uma relação estreita com o corpo, né? E com a questão do controle do corpo, você fazer o que você quer com o corpo, né? E eu não vi essa ênfase no documentário, né? Era só, eu queria saber mesmo os critérios mesmo que vocês usaram para selecionar, né? Isso aí vai muito também da relação do artista com a rua, né? Você viu, teve a menina que falou assim, o artista precisa comer, o artista precisa se vestir. Essa é uma relação capital mesmo, assim. Ela vai pra rua porque ela tem a necessidade de buscar dinheiro dali. O outro não, a Amir Haddad, ele é muito doido, assim. Você vai ver, é sério, assim, o Amir vive de teatro há 1000 anos e ele, aí, claro, ele enquadra o projeto, mas assim, o Amir tem um curso no Tá na Rua, vai pra rua. Tinha uma intervenção que ele fazia ali na Lapa com a galera, que ele botava a galera em círculo, botava os cenários assim e construía a peça ali. Então a relação com a rua é outra. A relação da Kimi também é financeira, mas ela também tem a ver com a herança familiar, porque ela está ali fazendo uma coisa que eu vou fazer. Então depende muito da relação do próprio artista com a rua. E quando a gente escolheu, a gente não quis interferir nessa escolha, por exemplo, de como ele se relacionava. A gente queria só registrar como ele se relacionava com a rua. Cada um se relacionava de uma forma. Tanto que uma coisa que a gente não conseguiu fazer, que a gente queria muito ter feito, era o depoimento da galera da guarda, do comandante da guarda. A gente não conseguiu, porque é dificílimo conseguir a entrevista desses caras. É quase impossível, porque ou eles só vão dar a entrevista para a Globo, ou eles vão dar a entrevista e vão querer opinar no que a gente vai, na crítica. Ele vai querer, não, pô, tira isso, não sei o que lá. Aconteceu até um caso com uma socióloga que participou do documentário, que ela pediu para tirar, porque ela apontava o ponto da academia, falando que tudo aquilo que a gente estava vendo ali não era arte de rua, por exemplo. A própria academia falando. Porque dentro do que é arte de rua para a academia, universidade e tal, aquilo ali não se enquadra como arte de rua, por exemplo. Aí ela falou, não, pô, me tira aí, porque o que eu estava falando era o ponto da acadêmica, mas não o meu ponto. Então a gente falou, beleza. Mas assim, o único ponto de vista contrário a isso aí é um cara que ele fala assim, não acho que arte tem que estar no metrô, por exemplo. A gente achou isso genial, porque assim, sempre a gente parte do pressuposto, tipo assim, o cara tá ali no trem, no metrô, o cara tá... Cara, não, eu tô voltando no trabalho, quero voltar, eu tenho o meu direito público, eu tenho o meu direito de não ouvir essa cantoria, sabe? Concorda ou não concorda, não importa. A questão é que o cara colocou o ponto de vista dele e isso é muito importante, assim. Em uma sociedade que a gente é totalmente... a dicotomia reina, né? Ou eu sou direita ou eu sou esquerda, assim. Não tem outras visões. É muito mais poli, sabe? Eu acho que essa relação com a rua é isso, assim. É muito diversa. Acho que elas querem perguntar aqui, ó, naquelas meninas. Pode falar. Olha só, eu só queria falar uma coisa sobre essa coisa que você falou do corpo, porque me lembrou uma coisa que eu acabo fazendo muito porque eu também sou músico. O que acontece? A arte é o empréstimo do seu corpo, uma coisa além do seu corpo. Nossa, tá? Não, mas por que eu estou falando isso? Porque um artista na rua, se ele não está fazendo nada, ele é um corpo na rua que você não montou. Mas no momento que ele se empresta, se doa,
tanto para ele mesmo, até para ele mesmo ele está atuando, porque quando você é um artista, você se dedica a uma coisa que te faz bem, normalmente, de uma certa forma, mas também faz bem para o entorno. E você, o mais legal é que você não sabe o quão você está atingindo outras pessoas. Então, assim, talvez o diretor, o produtor não tenham falado para você assim, olha, o enfoque é isso, do corpo. Mas eu tenho certeza que o corpo está lá, falando. Pode não ser com a boquinha, pode ser com um instrumento, pode ser com uma performance, né? Às vezes não usar de palavras é melhor para o corpo, você está me entendendo? Sim. Então, assim, só para, como você falou do corpo, caiu assim na minha alçada de fala aqui. Rapidinho, só faltou um artista que eu não mencionei, que é o maestro. A relação da rua dele era totalmente outra. Porque ele tá fazendo, ele é gringo, ele é da Romênia. Deu para perceber. Ele tá fazendo, não sei se vocês entenderam o que ele falava. A gente deu uma dificuldade assim, deu uns travas. Mas ele tá fazendo um doutorado sobre o impacto da música erudita nas ruas. Então a relação com a rua é outra, totalmente diferente. Tanto que ele, na época que a gente estava filmando com ele tinha apresentação, por exemplo, em salas lá em Niterói, tipo Cecília Meirelles, sabe? Ele é maestro, o cara é formado em música. Era outra relação com a rua, assim. Ele não comia com o dinheiro que ele tirava na rua. Ele até ganhava aquele dinheiro, mas ele tem outra necessidade de se expressar, de vender aquilo que ele faz ali. Mais alguma pergunta?